E fala galera, beleza? Seguinte, esse vídeo aqui, como eu prometi para vocês, eu vou tentar ajudar a respondendo uma das entrevistas, entrevista não, o teste que eu acabei fazendo para uma empresa, tipo, que eu fiz para fazer o recrutamento de funcionário como deve, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela do computador. É, monitor 1. Beleza. Feed. Beleza. Sim, e se vocês me verem olhando para baixo é por conta que eu tô com o aplicativo aqui, MK Mixer, que é um projeto que eu fiz, pela glória de Deus, que ele permite eu fazer as transições no OBS. Aí, caso vocês queiram adquirir, o link vai estar na descrição também. Enfim, mas vamos lá para o teste. O teste, ele é esse aqui, ó. São três perguntas básicas. É, que, no caso, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, os testes que eu tento fazer para contratar o pessoal, quanto eu preciso fazer, né? E eu acredito que outras empresas façam isso também. Eles não são para ver o quanto você sabe da ferramenta, mas o quanto você consegue lidar com coisas até que você não saiba. Porque, tipo, o que a gente procura é ver se você consegue desenrolar um lado lógico no seu código, se você consegue desenrolar bem a sua lógica do código, até porque, tipo, você ninguém vai decorar 300 mil funções na programação. E a programação, para você programar um código funcional, você vai precisar de escrever bastante funções. E aí, por isso que eu não, quando eu avalio, não é o lado de você saber ou decorar os códigos a usar, mas tipo, você desenrolar o lado lógico e ter um certo conhecimento para usar as ferramentas que serão úteis na empresa. Aí no caso, essa empresa aqui, onde eu fiz o teste, ela usa um sistema web, então, e a gente usa o Python para isso. Então ele usa uma biblioteca chamada Flask para subir a aplicação web. Aí para isso, eu fiz a primeira pergunta foi mais específica para ver o quanto que o pessoal consegue desenrolar a questão de construção dessa parte web, porque tipo, o de resto é mais é, o pessoal vai mais aprendendo dentro da empresa, né? É, assim, aprendendo que eu falo, aprendendo como é que se diz? Aprendendo complexidade a complexidade e o modelo da empresa. Meio que isso. Mas enfim, aí vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, o básico. Ele pede três perguntas no caso. É, aí a primeira pergunta que ele pede aqui é para criar um ambiente de desenvolvimento do Python. É, o que é isso? Ele é como se fosse para você isolar as bibliotecas que você vai usar no Python. No caso, essa é uma das questões mais simples. Opa. Essa é uma das questões mais simples que existem é, nesse projeto. A mais complicadazinha seria essa última aqui, dessa primeira parte, seria essa última pergunta. Mas enfim,
vamos lá. Como é que a gente cria esse ambiente do desenvolvimento do Python? A gente vai abrir o VS Code aqui, no meu caso já está aberto. Aí eu vou abrir aqui com o Ctrl aspas, aí ele vai abrir o terminal aqui, certo? Sim, e no caso, para não perder tempo de configuração, normalmente as empresas utilizam computadores dela já para você conseguir testar e subir seu código direitinho. A não ser que seja uma empresa home office, aí não tem como você fazer o teste no computador delas, né? No máximo, eles vão disponibilizar um servidor lá no com o visual do VS Code para vocês brincarem. Mas enfim, vamos lá. Aí para a gente criar o ambiente do desenvolvimento de Python, que eu até botei aqui entre parênteses venv, é, a gente vai chamar assim Python, opa, Python, traço M, que esse traço M é de módulo. Aí o módulo que eu vou chamar é o venv. E o último argumento dessa função vai ser o env, que no caso ele é o. Como é que se diz? Ele é. Esse env aqui, ele é o ambiente. Tipo, se eu botar aqui o ambiente, tá certo também. No caso, a única coisa que precisa ser exatamente igual tem que ser o Python, traço M, venv, que tipo, o Python é dizendo que eu vou executar um comando do Python, o M é dizendo que eu vou executar um módulo do Python, e o venv é indicando que o meu módulo que eu vou usar é o venv, que no caso é para construção de ambientes. E o ambiente, por último, é o nome do meu ambiente. Aí, se eu dar um enter aqui, vocês vão ver que ele vai demorar um pedacinho aqui para rodar, mas aqui do lado já apareceu uma pasta chamada ambiente, que é o mesmo nome da minha pasta, do meu ambiente que eu defini aqui. No caso, tá para criar vários ambientes dentro de um projeto só. Mas normalmente se usa só um ou dois, caso seja tipo ambiente de teste e ambiente de produção. Mas normalmente quando quando eu uso é só um. É, mas enfim. Aí ele gerou aqui o arquivo, executou o comando, aí aqui já disponibilizou, já liberou o meu terminal. Se eu abrir aqui a pasta ambiente, ele vai ter essa arruma de pasta aqui dentro dela, e uma uma dessas pastas normalmente vai estar vazia, que é a include. A lib, ela vai ter outra pasta dentro dela chamada site packages, que é onde todos os meus módulos que eu instalar nesse ambiente vão ser instalados. E tem aqui os scripts, que no caso normalmente é mais script relacionado ao módulo ou ao próprio Python. No caso, pra gente, a gente criou o ambiente, mas ele não está ativado ainda. Para a gente ativar, a gente vai chamar esse arquivo aqui, o Activate. No caso, vai ser qualquer um desses três aqui que a gente vai chamar. Mas não precisa. No caso, a gente pode botar só Activate e ele vai. O próprio Windows ele vai gerenciar qual desses três que ele vai chamar. Então vamos lá. Para ativar nosso ambiente, a gente vai chamar ambiente. Aí vai, normalmente um tab aqui ele já completa para mim e coloca barra para mim. Aí eu vou digitar scripts, que é essa pastinha aqui, ó. Eu tô na minha raiz, eu vou acessar ambiente, acessar scripts e depois o arquivo. Então eu vou chamar aqui o Activate. Eu tenho um tab, ele botou o BAT, mas eu não quero o BAT, eu só quero que ele chame o Activate que é responsável pelo meu projeto. E aí eu vou dar um Enter. Aí, quando eu der o Enter, ele vai ativar meu ambiente. E como é que eu sei que ele ativou? Ele vai aparecer isso aqui antes
antes do antes, antes da minha linha de terminal. Aí beleza, tá ativado o ambiente. Então, essa primeira parte aqui, ela tá ok. Aí ele pede a segunda etapa, ele pede para instalar a biblioteca do Pipe, do Flask com Pipe. Aí para instalar alguma biblioteca no Python, a gente utiliza o módulo pipe. No caso, eu posso chamar de duas formas. Ou eu posso chamar aqui Python-m pipe, ou eu posso simplesmente chamar o pipe. E aí eu vou estar usando o meu módulo pipe. Aí, só que o pipe ele precisa de outro argumento, que no caso é o que que eu vou fazer com o módulo pipe, que no caso, como eu quero instalar, eu vou chamar aqui install. E aí, eu estou usando um terminal chamado Commander, que aí ele tem algumas coisas que facilita para a gente entender se o código está funcionando certo. E se você rodar no SMD ou PowerShell, ele talvez não destaque assim, ficando mais aceso a cor, tá vendo? Aí mas enfim, depois eu boto o nome desse terminalzinho que eu uso na descrição também. Aí ele ajuda bastante para desenvolver também. Recomendo bastante ele. Mas enfim, aí depois que eu definir o que é que eu vou fazer, tipo, eu tenho um módulo pipe e eu vou instalar eu vou instalar alguma coisa. No caso, o que eu vou instalar é a biblioteca Flask. Então, basta eu chamar aqui Flask. E aí, ele já vai instalar para mim, vai baixar os pacotes e instalar para mim o, o Flask. Como eu não botei uma versão, ele vai baixar a versão mais atualizada do Flask. E aí, quando ele terminar de baixar, se a gente olhar aqui nessa, ele está baixando ainda. Beleza. Se a gente olhar aqui na pasta libs, ele já instalou aqui um monte de coisa, incluindo o Flask. Por que ele instalou esse monte de coisa? Por conta que o Flask ele depende de outras bibliotecas também. Mas enfim, é... aí beleza. Já que ele instalou aqui a biblioteca, essa etapa aqui tá ok. Mas tem um detalhe que algumas pessoas no fizeram nesse teste que meio que surpreendeu um pouquinho mais, porque eu realmente esperava que poucas pessoas fizessem. Então, e o que elas fizeram acabou destacando mais elas. Que no caso foi isso aqui. Eu instalei a biblioteca Flask, só que tipo, e ele vem as dependências também. Só que tipo, se a pessoa fosse entregar o projeto para outra pessoa, a pessoa ia ter que sair adivinhando quais são as bibliotecas que estão instaladas. No meu caso, eu sei quais são as bibliotecas que estão instaladas porque foi eu pedi para instalarem elas. E aí, e também porque eu acabei de instalar também. Mas aí tem uma forma de você instalar as bibliotecas do projeto sem precisar ficar procurando, perguntando quem é que instalou. E aí, o que é que o pessoal fez que acabou se destacando um pouquinho mais em relação aos outros? Foi isso aqui, ó. Eles chamaram Pipe, o módulo Pipe, e eles chamaram uma ferramenta chamada Freeze, uma função do módulo Pipe chamado Freeze. Que o que é esse Freeze? Ele vai meio que congelar as, as versões das bibliotecas e exportar para um arquivo. No caso, na verdade, não exportar para um arquivo, mas eles vão exportar em tela. Se eu der um enter aqui, ele vai mostrar para mim quais são as versões das bibliotecas que eu tenho. Mas no caso eu não quero, no caso eu não quero que ele exiba em tela, mas eu quero que ele salve no arquivo. Eu posso fazer assim, pipe freeze requirements.
.txt. E aí ele vai gerar um arquivo aqui com todas as bibliotecas que tem no projeto. No caso, eu escrevi errado, eu acho. Enfim, ele requirements. Beleza. Pronto. Aí ele tá aqui com as bibliotecas que tem no projeto. Tem uma extensão no VS Code, inclusive, que você pode clicar com o botão direito e botar para rodar. Que aí ele vai instalar essa biblioteca, mas eu não estou com a biblioteca instalada, ele tá esse erro aqui. Que aí ele iria instalar todas as bibliotecas do projeto no meu ambiente. E até se eu não tivesse criado um ambiente, ele ia criar um novo ambiente. Aí teve um pessoal que executou esse comando aqui e se destacou um pouquinho mais nessa entrevista. É, aí isso tipo, se você fizesse se pedissem para você fazer um projeto por conta própria, usando Python, o ideal é que você exportasse esse arquivo para quando mandasse para o rapaz que solicitou a você é, ele não ficasse perguntando a você quais foram as bibliotecas que você usou. E aí ia ser um destaque a mais, inclusive para você também. Enfim. Aí essa parte aqui foi, e a gente foi com plus também, né? A gente deu um plus. E aqui a última etapa ele pede para criar um servidor web com Flask para exibir as páginas da web. É, eu escrevi errado aqui. Que exiba o ok. Que tipo, é só para criar uma, um servidor que suba um site que a página dele tenha ok. Teve algumas pessoas que fizeram duas páginas, mas não, o que eu pedi era só uma mesmo. Mas enfim, como é que a gente faz para criar essa página no web? Bem, a forma mais simples é você criar um arquivo aqui, eu vou chamar de server, certo? Tem uns três pontinhos aqui. Eita, deixa eu botar a bateria aqui rapidinho. Aí para colocar, criar o arquivo, a gente vai vir nessa parte de cima aqui, vai dar um clique aqui. Aí eu vou chamar o arquivo de server, que significa servidor em inglês. Aí a extensão do arquivo tem que ser sempre .py. Pronto, aí criei aqui o arquivo server.py. E aí, como eu já instalei a biblioteca Flask, eu posso importar ela. Só que, tipo, import Flask. Pronto. Só que, tipo, eu não quero apenas importar esse Flask aqui. Eu quero importar um negócio que tem dentro dele, que no caso vai ser from Flask import Flask. A maioria do pessoal, deixa eu, o Flask travou, beleza. A maioria do pessoal, ele acabou acessando a documentação do Flask e e meio que fez conforme orientava lá na documentação. E, tipo, isso é a melhor forma de você fazer alguma coisa, se você olhar a documentação. Só que, tipo, tem que ver se a empresa autoriza você pesquisar. No caso, nessa empresa a gente autorizou a fazer a pesquisa. É, que normalmente as empresas autorizam fazer a pesquisa, só não pode usar o chat GPT, né? Mas pesquisar normalmente
é permitido. Mas se não for permitido, é bom que você tenha uma certa noção do que fazer. Enfim, é... aí eu vou importar do Flask, eu vou importar a classe Flask, que é essa com F maiúsculo, porque eu vou declarar uma variável aqui e instanciar esse Flask aqui. Aí, beleza. Aí esse import name aqui, que ele exige, pode ser qualquer nome. Se eu botar aqui servidor, sei lá, qualquer coisa, ele permite, certo? Aí, é, aí se você não tiver nome para pensar, você pode botar dois underline e chamar aqui name. E ele vai criar um nome aleatório baseado no arquivo e na pasta do seu projeto. Não totalmente aleatório, ele tem um certo padrão, porque eu não lembro como é que ele fica o nomezinho. Mas enfim, dessa forma aqui também tá certo. Aí, depois que a gente instanciou do Flask esse app, a gente pode vir aqui, chamar arroba app, que no caso a gente vai usar uma anotação do Flask chamada route, que é para a gente declarar a rota. Aí ele está reclamando aqui, mas é porque eu ainda não declarei as coisas embaixo. Aí no caso, essa rota eu vou botar uma barra dizendo que a minha pasta inicial do servidor, é, ela vai fazer alguma coisa. No caso, essa barra inicial, ela seria isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o navegador. Pronto, aqui, ó. Essa barra aqui, essa rota barra, ela significa o seguinte. Assim que eu acessar o site, por exemplo, se eu acessar o Google aqui, eu estou acessando o barra dele, que no caso é essa página aqui. Mas na hora que eu abrir, sei lá, alguma parte aqui, ó, aí ele botou aqui barra search. Tipo, ele já é outra rota, outro endpoint. É, aí, no caso, se eu botasse aqui para acessar aquele search, esse seria o search aqui. Mas no caso, eu vou usar a barra mesmo, que o projeto ele é com uma única página aqui, porque ele tem que exibir só uma página web. Beleza. Aí, para ele parar de reclamar aqui e essa função realmente isso aqui realmente fazer alguma coisa, eu tenho que declarar uma função aqui. No caso, para declarar a função, eu vou chamar o def. E aqui eu vou botar o nome que eu quero dessa função. No caso, eu vou chamar a função de função, certo? E aí, nada mais justo, né? E aí eu vou botar os dois pontos e dar um enter. Ele vai deixar essa tabulação aqui, porque no Python tudo que por função, ela vai ser destinada a um bloco. O que tiver fora desse bloco vai deixar de fazer parte dessa função. Aí para ele dividir blocos, ele divide nessa tabulação. Se você escrever um código aqui e outro código aqui, ele já vai acusar que essa linha está errada porque ele não está alinhado com essa outra. É mais ou menos isso. Enfim. Voltando aqui, no caso, aqui eu quero que exiba um servidor web para exibir uma página web que exiba o OK, certo? Aí para exibir o OK, basta eu botar aqui um return e OK. E aí é meio que na teoria finalizou o projeto, só que tipo, se eu executar aqui ele não vai rodar, certo? Se eu chamar aqui Python server.py ele não vai rodar o servidor. Ele vai entrar e sair, ó.
Posso tentar quantas vezes quiser, mas na teoria isso aqui tá feito. Para rodar, eu vou ter que fazer um negocinho aqui. Eu vou dizer, vou chamar essa variável app, vou botar ponto e vou dar um run nela. E aí, aqui ele pergunta o host, eu posso não declarar que ele vai entender que apenas meu computador vai ter acesso a esse servidor. Ele pergunta aqui a porta, o debug e outros parâmetros aqui. Mas no caso eu vou declarar só a porta, que é para rodar na porta 80. E aí eu vou rodar aqui o Python Server, pode ver que ele deixou e ele habilitou aqui dizendo que é, rodando esse IP na porta 80. Eu posso clicar aqui com o botão segurando o Ctrl e dar um clique no botão, ou copiar e jogar no meu navegador. Eu fechei. Deixa eu abrir de novo aqui. Aí eu posso vir aqui e copiar o link. Ele vai aparecer aqui a página OK. Então funcionou. E eu poderia também chamar aqui só localhost e ele ia subir a minha aplicação tranquilamente. É, aí isso ele tá rodando sem o ponto 80 por conta que eu defini uma porta aqui para a porta 80. E a porta 80 é a porta padrão. Esse protocolo HTTP ele roda na porta 80 por padrão. Aí se eu tentasse acessar por outro navegador, eu não ia conseguir acessar por conta que eu não declarei o host. Se eu declarar aqui o host como 0.0.0.0 e rodar de novo, ele vai subir dois IPs. Um é o meu local e o outro é meu IP público. No caso, o IP público dentro da minha rede. Se eu tentar acessar esse IP em, em outro canto, tipo, se acessar tipo no McDonald's ou alguma coisa assim, ele não vai acessar porque a rede vai ser diferente. Mas enfim. É, aí outra coisa para deixar o código é, mais concluído, assim, vamos dizer, seria eu fazer garantir que essa execução aqui só vai rodar quando foi executado pela thread principal, porque tipo o código ele pode ser que ele precise de mais de uma thread, então para ou precise rodar num servidor mais especializado que roda em várias threads. Então para isso eu teria que fazer isso aqui. Thread é como se fosse rodar o processo em paralelo. Aí para deixar o código mais perfeito, eu teria que chamar o if underline underline name igual igual aspas underline underline main underline underline e aí dá um tab aqui para ele só rodar o servidor se minha thread for a principal. é, Aí no caso, se eu rodar aqui de novo, ele pode ver que ele roda normal tranquilamente, mas se eu tentasse rodar isso aqui em outro canto, tipo, se tivesse um arquivo importando esse outro, isso aqui não ia rodar. Certo? É mais ou menos isso o, o que a gente estava esperando que o pessoal fizesse nessa primeira parte aqui. Então, foi ok. Quanto tempo temos de vídeo? Deixa eu ver. Eita, 30 minutos. Eu vou fazer separado para não ficar muito longo. Mas eu vou continuar na cajadada só aqui.